Muito bom dia, eu sou o pastor Ed Alencar e eu venho aqui trazer um devocional para você nessa manhã, em nome de Jesus. E eu já quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Eu quero trazer esses devocionais nesses dias para você, baseado no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, que fala das bem-aventuranças. Eu tenho certeza que nós temos que nos identificar bem-aventurados com o Senhor, para poder herdar o reino dos céus. Amém? Eu quero te convidar a ter uma análise pessoal. Através desses devocionais, nesses dias, nós possamos ser pessoas e nos achar em Cristo como pessoas bem-aventuradas em nome de Jesus, porque nós fomos chamados para viver tudo aquilo que o Senhor nos direcionou, Jesus nos direcionou, o nosso Pai nos direcionou através de Jesus. Amém? E através dessa reflexão de ser ou não ser uma pessoa bem-aventurada, eu quero que você se identifique e direcione nesses dias, através desses devocionais, e eu vou ler cada versículo e fazer uma reflexão sobre cada versículo aqui para você ao decorrer desses dias, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, mas antes disso, sou o pastor Ed Alencar, já quero pedir para que você venha curtir, compartilhar e se inscrever no canal, acionando o sino para não perder nada, porque todos os dias tem devocional, post de mensagem, live para você, então você não pode ficar de fora, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o nosso devocional de hoje, nossa reflexão em Mateus capítulo 5, claro, versículo 3, a qual, no versículo 1 eu vou falar: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, sentou-se, os seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Jesus ensinando as bem-aventuranças, porque nós temos que ser bem-aventurados. Versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente pode ver esse versículo e analisar em questão do que é ser pobre de espírito. Porque essa referência do pobre de espírito e os pobres de espíritos vão herdar o reino dos céus, né? Jesus ele está falando aqui de uma virtude de desprendimento espiritual. Porque uma pessoa apegada espiritualmente, ela não vai trazer a glória a Deus, mas ela vai depender do Espírito de Deus para viver. Muitas pessoas se acham autossuficientes, né, espiritualmente, como em referência aí o publicano e o sacerdote, a qual o sacerdote ali se elogiava e falava o que ele fazia, e o publicano falando que era um pecador. Aquele publicano estava reconhecendo a sua pobreza de espírito, as suas falhas, as suas transgressões, tudo aquilo que ele vivia. Não era uma pobreza material, mas era algo como uma dependência espiritual da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Amém? E muitas vezes você pode ser uma pessoa totalmente espiritual, mas você é dependente de Deus, você é dependente da graça de Deus. Então o Senhor ele fala aqui do reino dos céus são os pobres de espírito, aqueles que são dependentes de Deus, que agem com humildade e esvaziam o seu ego, né? Algo que como eu não sou nada sem ti, Jesus. Eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. É uma dependência divina, uma simplicidade de espírito. Nós podemos ver que Jesus ele estava falando aqui que nós temos que ser simples espiritualmente, porque aquele que reconhece a dependência de Deus todos os dias precisa de uma comunhão com o Pai, todos os dias precisa estar aos pés do Senhor, todos os dias mostra a sua dependência nele. Muitas vezes nós passamos o tempo e
Nos achamos tão suficiente espiritual que não oramos mais, não pedimos mais ao Senhor, não clamamos e não estamos mais aos pés do Pai, não choramos mais aos pés dele. De certa forma, cria-se uma soberba espiritual. Mas o Senhor, ele fala que aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, a sua pobreza de espírito, sabe que é dependente de Deus e todos os dias precisa estar na presença de Deus. E entenda, para que você venha herdar o reino dos céus, você tem que entender que você não é nada sem Jesus. Você não é nada sem o Senhor. No seu dia, quando você acorda, você faz o seu devocional ou não? Será que você vê pelo menos o devocional, assiste um devocional, faz o seu devocional? Será que você ora ao Senhor todos os dias? Quando você faz isso, você está mostrando a sua dependência ao Pai, sabe que você é dependente dele e do Espírito Santo. Quando você passa por cima do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala conosco. Quando você passa por cima do Espírito Santo, você está desmerecendo, você está com uma soberba espiritual, você está desmerecendo a voz do Espírito Santo da palavra sobre a tua vida. Então entenda em nome de Jesus que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus deles, nosso, porque quanto mais próximo do Pai, mais integrantes do reino, habitantes do reino, nós somos, do reino dos céus, que nos espera no paraíso eterno, em nome de Jesus. Como sempre, eu quero te dar 3 conselhos e orar pela tua vida, em nome de Jesus. Primeiro conselho, seja humilde em tudo que você fizer. Esvazie-se do seu ego para se encher de Deus. Quando nós nos esvaziamos de si mesmo, nós nos enchemos do Espírito Santo. E nós precisamos todos os dias se esvaziar de nós mesmos para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo sobre nossas vidas. Segundo, entenda, você precisa ser dependente de Deus em tudo. Como assim, pastor? Tudo que você fizer, ore ao Senhor e peça para Ele te direcionar. Tudo que você for fazer, coloque o Senhor na frente, seja dependente ativo de Deus. Olha, a dependência ativa de Deus. Então, todos os dias, coloque Deus na frente de tudo, para que Ele possa cuidar de todo o resto. Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é muito importante. Amém? Terceiro, seja uma pessoa simples, simplicidade de espírito, para que você venha manifestar o reino de Deus. Entenda, uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, ela só tem a perder. Seja simples, mas seja ativo. Seja simples, mas seja intencional. Seja simples, mas seja uma pessoa perspicaz, proativa. Entenda, simplicidade não tem nada a ver com ser menos, mas se esvaziar. Ser uma pessoa centrada e pé no chão, para que possa fazer tudo da melhor forma, mas uma pessoa ativa, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela tua vida neste dia, que o Senhor possa te abençoar de uma forma tremenda e poderosa e te encher da presença de Deus, porque quanto mais nós nos esvaziamos, mais nós enchemos do Senhor. Não esqueça de orar, de jejuar e de ler a palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui pela vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor venha nos dar um dia abençoado, cheio da tua presença, Pai, que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, que nós venhamos, Pai, ser direcionados a Ti todos os dias, porque nós queremos o reino de Deus sobre nossas vidas, o reino dos céus sobre nós, e nós precisamos nos esvaziar, nos ensina a cada dia a ser humildes de coração, a eliminar o nosso ego, a ser dependente de Ti a cada dia e viver o Teu propósito em nome de Jesus, e assim nós possamos fazer e viver a Tua vontade, que é verdadeira e eficaz sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado na presença do Pai e assim Ele possa te direcionar
Entenda, nós somos dependentes de um Pai que está cuidando de tudo. E quando você coloca sua vida nas mãos dele, ele está cuidando de tudo por você. Amém? Porque nós temos que viver os planos dele, que são bons, agradáveis e perfeitos. Deus abençoe em nome de Jesus. Não esquece, deixa sua curtida aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se inscreve no canal para não perder nada e vem com a gente em nome de Jesus. Deus abençoe porque Cristo vive, seu nome é Glória! Aleluia!